Na aula de hoje, vamos entender o que são robôs investidores. Como o próprio nome já diz, são robôs, ou seja, inteligência artificial, programas de computador, que executam uma atividade para o ser humano. No caso dos robôs investidores, investir. Existem vários tipos de robôs na indústria. Existem robôs que fazem maquinários, que fazem alimentação, ou seja, a indústria é repleta de robôs hoje em dia. E no mercado financeiro não é diferente. Hoje em dia, mais de 80% das operações na Bolsa de Valores são executadas por robôs investidores, ou seja, por inteligência artificial, por programas de computador que executam a ação que poderia ser executada ou era executada até pouco tempo pelo ser humano. E a gente já vai ver nos próximos vídeos quais as vantagens de se investir dessa forma. Mas antes de chegar lá, vamos entender um pouco como que funcionam os robôs investidores, como que eu crio um robô investidor. Para criar um robô investidor, a gente precisa ter uma tese de investimento, ou seja, eu preciso identificar o momento em que eu quero fazer uma operação na Bolsa de Valores, o momento que eu quero comprar e o momento que eu quero vender. Uma das técnicas mais utilizadas para se automatizar operações na Bolsa de Valores é através da análise técnica, mas nada impede de você também automatizar uma análise baseada em fundamentos, que a gente chama de análise fundamentalista. E nada impede também que a gente use os dois fundamentos, uma análise técnica e uma análise fundamentalista para, por exemplo, tomar uma decisão no mercado. Um exemplo, eu posso selecionar alguns critérios para fazer operações em um determinado conjunto de ações. Por exemplo, eu só quero fazer operações em empresas que tenham uma rentabilidade média nos últimos 3 anos acima de 20%. Então, eu busco o banco de dados, o sistema de computador, ele vai identificar quais ações que entram naquele critério e diz, olha, as ações que entram nesse critério são essas ações aqui. Então, agora eu vou tomar uma decisão para saber a melhor hora de entrar. Aí eu vou usar uma outra técnica, que é a análise técnica, que é uma análise que busca identificar, analisando, por exemplo, o gráfico para saber os melhores pontos de entrada e de saída. Então, digamos que o ponto de entrada seja o que é clássico na análise técnica, por exemplo, uma técnica de seguir tendência. E uma forma de identificar que uma tendência está se iniciando é quando uma média móvel curta, por exemplo, a média móvel dos últimos 20 períodos, está cruzando uma média móvel do tempo gráfico maior, por exemplo, 100 períodos. Então, quando a média de 20 períodos cruzar de 100 períodos para cima, eu vou fazer uma compra nessas ações que eu selecionei utilizando uma análise fundamentalista, como, por exemplo, a rentabilidade dos últimos anos dessas empresas. E quando que eu vou sair da operação? Eu só vou sair quando essa tendência acabar, ou seja, quando a média móvel de 20 cruzar para baixo a média móvel de 100. Então eu identifico ali que a tendência acabou e eu saio dessa operação. Essas características, elas podem ser automatizadas, ou seja, eu posso programar, fazer ali uma receita de bolo, né, que a gente chama de algoritmo, ou seja, um passo a passo, que vai dizer, olha, quando essa média cruzar essa outra, você faz uma compra. Quando cruzar para baixo, você faz a venda e sai da operação, porque ali acabou a tendência. E isso a gente faz através de programas de computadores. Hoje, o programa de computador mais utilizado para se operar com robôs é o MetaTrader, que tem mais de 3 milhões de usuários no mundo. E é a plataforma que está em praticamente todas as corretoras do mundo. O MetaTrader ele é uma plataforma aberta onde vários programadores do mundo inteiro programam seus robôs, disponibilizam, criam programas auxiliares e existe uma comunidade imensa pelo mundo inteiro. Mas isso vai ser o tema de uma próxima aula. Hoje eu gostaria que vocês entendessem esse fundamento, ou seja, como que eu uso robôs investidores para automatizar minhas operações. Então, primeiro passo, eu identifico uma tese de investimento, como o exemplo que eu dei, depois eu programo, ou seja, eu escrevo um passo a passo para que o robô
execute conforme está programado, ou seja, da forma como eu disse que era o momento de comprar e o momento de vender, e quais ativos que eu quero que ele compre e ele venda dentro desses parâmetros. Então, fique ligado, na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as plataformas utilizadas para se operar com robôs, como eu já citei aqui, o MetaTrader. Até a próxima.